Então, como é que eles podem esquentar os chamados contatos frios? William, eu vou trazer primeiro, né, a experiência que eu tive dentro de casa. Quando eu fui apresentar os olhos para os meus pais, realmente eles não me deram muita bola. Eu lembro que eu conversando com meu pai, ele ficava olhando para o teto, não olhava no meu olho, não... eu senti naquele momento ali que eu estava conversando com as paredes. E ali eu percebi que eu precisava criar experiências com ele. Não adiantava, muitas vezes, eu falar simplesmente dos olhos, que Peppermint funciona para isso e tudo mais. Eu precisava vivenciar, fazer ele vivenciar aquilo. E aí, a partir do momento que ele começou a experimentar na vida dele, no dia dele, depois de alguns meses, aí ele começou a ser um dos meus maiores, né, como se diz, ele começou a me divulgar aí com o maior sentimento de que realmente funciona, porque ele teve uma dor muito grande no ciático e ali eu precisei fazer um trabalho com ele, com copaíba, ele dá algumas aulas, ele usa peppermint, enfim. Antes, né, porque as pessoas falam, o apoio da família é muito complicado. Eu vivenciei isso, né? O meu pai, ele realmente, de cara, ele não me deu bola. E eu falei, bom, ele precisa vivenciar. Então, o primeiro passo foi eu colocar na vida dele, nos momentos que ele me deu abertura, porque realmente foi muito complicado eu ter essa abertura a princípio. A mesma coisa com a minha mãe super alto astral, super para cima, não tem problemas. E ali, né, a gente surgiu uma oportunidade do colesterol dela, e ali com os olhos eu consegui colaborar e fazer com que ela tivesse os resultados de acordo com a realidade dela. Então, às vezes, com a família vai demorar um tempo. Às vezes não vai ser no primeiro momento. Às vezes vai demorar algum tempo e você precisa identificar como que você pode ajudar ela, né, essa pessoa. O meu pai realmente ele conseguiu me dar abertura a partir do momento que teve alguns alunos médicos dele que começou a falar dos olhos. Então, quer dizer, santo de casa às vezes não faz milagre mesmo. E ali ele falou, não, tem mais pessoas falando sobre isso, o que que é? E aí a gente começou a colocar na vida dele. Mas com relação aos contatos frios, se a gente não teve muita gama assim, de respostas, né, com a nossa família, com os contatos quentes, eu sempre indico hoje, né, os óleos essenciais, eles nos possibilitam isso, porque convenhamos que em outras empresas de marketing multinível a gente precisa ir direto ao ponto. Os óleos essenciais, a gota basta, né? A gente pode fazer aí, às vezes, os blendzinhos, deixar na casa dessas pessoas, mas enfim, estamos falando de contatos frios que muitas vezes a gente tem hoje as redes sociais. Então, eu, Gabriela, né? Ninguém pode muitas chamam no inbox, no direct, né? E eu estou começando ali a conversar com essas pessoas. Os meus filhos, por exemplo, eles são, eu falo que são eles são quem me divulga, porque eu coloco foto deles e muitas pessoas que às vezes nem conheço também vêm conversar comigo, falando sobre eles, ou até mesmo da doTERRA, sobre o negócio, sobre os olhos. Hoje a gente tem realmente o Instagram, as redes sociais, como fonte de contatos frios incríveis. E a partir do momento que a pessoa começa a te seguir espontaneamente, né, em algum momento ela te viu em algum lugar, você precisa ali começar uma interação, né? Pergunta para ela às vezes, por que você começou a me seguir? E ali você começa a ter um bate-papo, conversar, sentir a pessoa. Então, eu falo que realmente as pessoas que começam a te seguir espontaneamente, que são pessoas que, né, ela não caiu ali à toa, ela não começou a te seguir à toa. E outros pontos também são o Uber, né? A gente falou aí do Uber, que a gente está conversando, é gota na mão. Um aniversário que a gente não conhece ninguém, você está conversando, e ali você coloca algumas experiências, você coloca algumas curiosidades, e você pode ter nesse momento uma interação. Você cria uma interação com pessoas que você não conhece. Então, estou no aniversário de mães. O que eu vou falar? Filhos que não dormem, imunidade. E eu crio ali uma
curiosidade. Não é aquele momento que eu vou fazer a venda, né, que eu vou empurrar. Não, a pessoa, às vezes, ela precisa de um tempo. A maioria, se é contatos frios, né? Dependendo da pessoa, se eu sinto que a gente já teve ali uma quebra muito grande, eu faço uma amostra, deixo na casa da pessoa, e ali ela testa, né, no máximo ali 10 gotinhas, ela testa para ela sentir o que eu estava falando. Bom, então essas são algumas das minhas experiências de contatos frios. Bom, legal. E essa sua experiência com contatos frios, mas também nós sabemos que existem, né, o pessoal perguntou bastante a respeito também de listas de transmissão e também a respeito dos contatos quentes, né, que são as pessoas que nós conhecemos, temos um relacionamento mais próximo, e você já até deu uma dica muito importante, não adianta a gente simplesmente abordar uma pessoa que nós não conhecemos e ir direto ao ponto. A questão é desenvolver um relacionamento com essa pessoa até que ela tenha a curiosidade sobre o produto. E nós vamos ouvir isso, uma dica muito importante, eu acho que é amanhã, tá? Numa outra palestra, uma pessoa vai falar algo sobre isso. Mas e aí, e as listas de transmissão e os contatos quentes? Tá. Eu falo também para os meus consultores, né, para minha equipe, eles até deram risada esse dia. A gente não chama a pessoa para casar de cara. Então a gente cria um relacionamento até aparecer o momento, né? Então é a mesma coisa. Você ali está criando uma afinidade, você está criando, né, um envolvimento. A pessoa não te conhece, então você realmente está criando um momento para que surja uma oportunidade. Com relação, então, à lista de transmissão. Eu comecei, né, fazendo lista de transmissão com os meus clientes somente. Então, eu dava dicas e tudo mais. Aquilo ali foi esfriando. E quando também eu tinha minha lista de transmissão para começar a divulgar, eu senti que a pessoa, né, caiu ali mais uma propaganda que caiu do céu, né? A gente sempre tem propaganda de telefones, de lojas de roupa, enfim, de N experiências que vocês têm e que, de repente, vai cair aqui para você, convidando você para participar de uma aula, convidando você para participar de uma abertura, lançamento de tal coleção. Eu, Gabriela, estou no momento que eu já passo, né, o dedo. Então, a gente traz essa experiência para... Eu sempre olho essas coisas e falo, bom, e na Doterra, como é que eu poderia fazer diferente? E é isso, é chamar pelo nome, é dizer que você lembrou dela. Eu acho que essa frase, lembrei de você, é muito empático, a gente coloca uma empatia, porque eu sou muito também de colocar temas específicos, então faço algumas aulas com alguns temas específicos, dores, ansiedade nessa pandemia, e ali eu coloco que eu lembrei daquela pessoa que está com aquela intercorrência e convido ela para participar de algum bate-papo, para participar, que seja rápido pelo Zoom, alguma conversa pelo Zoom. Eu nunca coloco primeiro os óleos essenciais, né? Porque muitas pessoas ainda não conhecem. Então, eu trago um tema mais específico, que é a realidade de alguém, e complemento com os óleos essenciais. Então, sono e óleos essenciais, ansiedade, óleos essenciais. E ali eu vou pontuando as pessoas de acordo, né, com aquelas características e vou convidando, enfim, de acordo com a característica dela. Muito bem, e você falando isso, né, me fez lembrar de algo que eu falo sempre que eu tenho oportunidade, né? Às vezes as pessoas olham para os Diamonds, para os Blue Diamonds, né, os presidentes da Diamond, e falam assim, puxa, são as pessoas que mais tiveram sucesso. E você contando as suas experiências, faz realmente a gente ver que são pessoas que tiveram muitos fracassos também, ouviram muito não, né, muita rejeição, né, muita objeção, mas são pessoas